Eu queria saber o seguinte, quando você começou a desenvolver a escrita? A partir de quando você começou? Olha, a gente que vive no Nordeste, a gente tem um pouco de dificuldade de acessibilidade às políticas públicas culturais. Isso é muito complicado. O eixo sul-sudeste, a coisa é mais aberta. Então, eu cresci dentro de um ambiente de escrita, de música, de arte. O pai do meu pai, meu avô paterno, ele era um griot, um contador de causas. Mas meu avô praticamente não escrevia nada. Meu pai é um mestre do saber da literatura de cordel. Foi músico da velha guarda de uma banda bem famosa que ainda existe aqui na Bahia, chamada Banda Oliveira. Mas meu pai teve uma obra fluida. Ele escrevia muito para as pessoas, para as escolas, para as universidades, para concursos, mas ele não materializava a obra dele. Agora que meu pai vai estar publicando pela primeira vez por uma editora que eu sou parceira. Mas eu sempre estive dentro desse universo. Mas essa política pública cultural de inserção, da gente chegar numa editora, da gente poder publicar, de você ser visibilizado, isso era uma coisa quase inacessível. Mas eu sempre insisti em fazer escrita na minha escola, onde eu trabalho, na minha escola. E quando a gente gosta do ambiente, a gente parece que toma pertencimento, né? Então eu comecei a fazer livros artesanais, às vezes descredibilizada por alguns colegas de trabalho, pela gestão, mas eu insisti em fazer aquilo. Então eu desenvolvi um método aqui na Bahia chamado álbuns patrimoniais. O que era que eu percebia? Meu aluno, ele tinha resistência à leitura. Só que todo mundo gosta da fotografia, da iconografia. Então eu forçava ele a produzir um texto a partir da fotografia. Eu buscava estudar, né? Você falou aí o exemplo da praça tombada, né? Que as pessoas precisam entender mais sobre patrimônio e tombamento. Forçava ele estudar aquele ambiente através da fotografia. Forçava ele estudar a biografia de uma pessoa, de uma personalidade, através da biografia. E a partir da fotografia, ele ia construindo uma escrita, uma narrativa. E a gente montava esse livro artesanal, ou de um patrimônio, ou de uma personalidade da cidade. Então, a partir daí, eu fui construindo vários álbuns patrimoniais. Isso tem mais de 20 anos. Mas essa produção, ela não explodia, ela não era conhecida, ela não reverberava para lugar nenhum, só dentro da minha escola. Mais ou menos 6 anos atrás, aconteceu um fato muito desagradável na minha cidade. Eu acho que você já ouviu falar da famosa Guerra de Espadas aqui na Bahia. Nossa região ela é conhecida pela Guerra de Espadas, que hoje é uma prática criminalizada pelo Ministério Público. E na época, um dos espadeiros mais famosos aqui da região, que é daqui da minha cidade, ele teve uma queimadura manipulando a pólvora, não foi espada. E ele acabou falecendo. E aí eu produzi com os meus alunos esse material, essa narrativa, né? Dessa lenda intitulada Labouro Antônio Souza. Labouro e a Guerra de Espadas, a tradição e a memória que não se apagam. E eu publicizei esse material para você ter noção da potência que a internet tem, que as mídias sociais, o Instagram, o Face, né? O Twitter, todas as mídias sociais. E aí, esse material chegou ao conhecimento de uma empresa norte-americana de cinema, a Stick Filmes, que se interessou pelo conteúdo. E aí, eles vieram para aqui, para a Bahia, para o território do Recôncavo, gravar Rastro de Pó. A gente gravou intensamente um mês esse material e um ano depois, 2017, esse clipe estourou no mundo, sendo premiado na Irlanda, Polônia, México e Berlim. Eu dormi professora e acordei
produtora cultural. Estou falando com Paula Anias, escritora, poeta, e você que está assistindo o programa pode e deve participar através do número do nosso WhatsApp. E vai aparecer aí, está no seu vídeo. Você pode mandar sua pergunta, o seu comentário. Estamos falando sobre literatura, sobre educação, sobre cultura. Paula, só aqui dando uma explicação. Quando eu toquei na questão do WhatsApp, do Instagram, obviamente que eu também sou de pleno acordo. Deve-se usar, sim, as ferramentas para aprender, para ler, né? Isso aí é fundamental. O problema é que a nossa juventude usa muito para outras coisas, tá? Não usa como deve usar. Mas claro que são ferramentas importantíssimas, óbvio, né? Só para eu complementar a tua fala, existe um estudo científico que o brasileiro ele fica pelo menos 12 horas nas redes sociais. E o WhatsApp, ele foi uma ferramenta criada para mensagens rápidas. Mas o brasileiro, ele adaptou como um meio de comunicação. Hoje você não liga para ninguém. O telefone fixo no Brasil, ele praticamente está sendo extinto e você não faz ligações da linha, né? Da operadora. Das redes, AEC, nem T, nem O, a gente não vai falar o nome para não fazer propaganda. Ninguém liga. A gente liga do WhatsApp, né? Isso merece um estudo. É verdade. Paula, quantos livros você já tem publicados? Quantos? Olha, esse aqui eu consegui publicar, né, o ano passado. Esse livro é um presente para a minha comunidade, foi um esforço coletivo da minha comunidade, dos meus amigos, para que esse livro nascesse. Publicar tem se tornado um hábito mais fácil, né? A Lei Aldir Blanc chegou para a gente unir forças e fortalecer esse mercado, né? Eu sou do Observatório Nacional de Cultura e a gente precisa se instrumentalizar enquanto sociedade civil, enquanto fazedor cultural, enquanto artista. Existe ainda 800 milhões nos cofres públicos para ser liberado para os nossos artistas e a gente precisa ter propriedade dessas informações, estar preparado para acessar esses recursos. Mas esse livro ele não foi financiado pela Lei Aldir Blanc. Quando eu recebi o convite de Palmira Heine, que é uma grande escritora do segmento da literatura infantil, eu disse a ela, eu não escrevo livros, mas ela já conhecia meu trabalho dos álbuns patrimoniais. Ela disse, mas o que você faz é um trabalho que vai dar pé para a gente fazer seu primeiro livro. E aí eu mandei 4 álbuns patrimoniais meus, né? Eu mandei um que fala da minha avó e das propriedades da banha de porco. Ó, gente, informação importante. Eu já tenho mais de 45 anos, mas eu não tenho rugas. Muito bem. Minha família é conhecida aqui na região, né, pela produção de derivados da carne suína, dentre eles a banha de porco. Ela é antioxidante, ela combate a depressão, ela combate radicais livres, ela não altera o sabor de outros alimentos. Enfim, aí eu mandei esse material, mandei Dona Nenzinho, Beijo de Porco, que foi um dos álbuns patrimoniais que eu mais tenho carinho, né, que narra a história de Amália Santana, a mulher que criou aquele beijuzinho molhado em 1976, e a gente chegou a gravar também aqui com a afiliada da Rede Globo em 2017, e levei mais outros álbuns. Eu tenho um triozinho, viu, pessoal? Mandei também o material do trio e mandei o do meu pai. E o que ela mais se conectou foi o de Dona Nenzinha. Então a gente lançou esse livro para crianças. Embora ele tenha uma linguagem fácil, ele tem um compromisso, né, com a nossa verdade, porque eu procuro escrever sobre o nosso povo e para o nosso povo. E esse livro, ele ganhou um prêmio chamado Acervo Móvel,
chamava 20 escritoras baianas para ser contempladas, e agora também ele entrou para o acervo literário das escritoras negras da Bahia. O segundo, ele está no forno, ele fala justamente do meu pai, ele nasce do álbum patrimonial Mané do Baile Literatura de Cordel, ele vai sair bilíngue, inglês e português, ele está saindo pela Cogito Editora. Eu já publiquei também algumas antologias, como a Mulheres Maravilhosas. A gente agora está indo para o segundo volume, que homenageia Dona Ivone Lara. É uma coletânea gratuita, que a gente convida 200 mulheres no Brasil todo a publicar. Quem tiver interesse pode chegar lá no meu Instagram, que tem um link da bio que vocês podem estar fazendo a inscrição. É um projeto lindíssimo. E hoje a gente está fazendo o lançamento também de uma antologia no Salão de Genebra, na Suíça, que é através da Academia Internacional das Mulheres de Letras. Publiquei também no início do ano pelo Selo Terra, que convidou 17 escritores da nova escrita literária baiana, com a nova escrita criativa. Se eu for falar aqui, eu acho que eu passo o resto da noite. Ô, Paula. Eu acho que eu já publiquei umas 20 coletâneas. E está saindo agora o Conto para Quirimurê, que narra a criação da Baía de Todos os Santos, e uma homenagem, né, à nossa mãe maior, ancestral, Catarina Paraguaçu, que é considerada a mãe dos brasileiros. Paula, me diz uma coisa, como você vê a inserção da mulher brasileira na literatura? Como é que você vê isso? Eu vejo que a gente tem feito um movimento muito positivo, né? Eu diria que até avassalador, porque você sabe que a gente já avançou muito, a gente tem conquistado muitas coisas, mas a sociedade, ela ainda tem um resquício de machismo, né? Se vê uma mulher dirigindo, vai bater o carro. Se a mulher está dirigindo uma grande instituição, isso não vai dar certo. E assim, as mulheres tocando em bandas, cantando na noite, né? Como Dona Ivone Lara, ela teve uma grande resistência no início, né? Uma mulher subir no palco, uma mulher tocar um instrumento, era algo inusitado, até chocante. E a literatura não foi diferente, né? Quantas mulheres escreviam com pseudônimos, ou quantas mulheres escreviam e tinham que passar seus escritos para os seus namorados ou para os seus maridos. Isso aconteceu muito, gente, né? E assim, a gente observa que a pandemia, ela chegou, ela mexeu com vários setores, né? Muita gente quebrou, mas o setor artístico, ele tem mostrado que a gente precisa nos dar as mãos, né? E a literatura feminina, é incrível esse movimento, né? Como a gente tem conhecido outras mulheres. Eu nunca imaginei publicar no Rio de Janeiro, né? Tá fazendo lives com a Academia de Letras de Campos dos Goitacazes, né? Conhecendo gente do Brasil todo, né? Essas mulheres, elas se convidam a participar de movimentos, a estar publicando, a estar se inserindo em vários coletivos, no Nordeste, no Sul, no Sudeste. Então, isso é algo extremamente positivo. A gente vai sair dessa muito mais forte, com certeza.